Marcos capítulo 10. Versículos 44 e 45 para a nossa meditação. Se você se sentir confortável de pé, você fique. Se você se sentir, meus irmãos, de ficar sentado, não tem problema também. A única coisa que nós podemos, irmãos, que nós pedimos na palavra oficial, todos ficam de pé. Agora na mensagem não temos a necessidade dos irmãos ficarmos de pé. Quando encontraram, diga aqui: Jesus reina. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Posso repetir? Você diga amém? Amém. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer. E é no nome de Jesus e na inspiração do Espírito Santo, que é a unção que nos toma nesta noite. Aleluia. Pai, neste culto, meu Senhor, em que louvamos, meu Deus, te adoramos, e agora ouvimos a tua voz, Senhor, a leitura, e peço ao teu Espírito Santo, flui sobre meus lábios a tua palavra, e possamos sair daqui, meu Senhor, alimentado e fortalecido, e o teu nome glorificado, em nome de Jesus Cristo. E você diga amém, amém. E amém. Diácono José, você pode abrir a porta principal? Amém? Glória a Deus, que os irmãos já se acostumam para não se gritar. Queridos irmãos, texto esse que nós vamos meditar, texto esse que agora nós vamos meditar no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Esse Evangelho de Marcos em que nós vamos meditar, ele traz para nós alguns ensinamentos, e dentre eles, no capítulo 10, você vai encontrar que ele vai falar também, meus irmãos, de algumas situações, como vai falar sobre a relação ao divórcio. Ele vai falar também do capítulo 1 ao versículo 12 sobre o divórcio. Ele vai falar do capítulo 13 em diante sobre abençoar as crianças até o 16. Do 17 no capítulo 10 ao 17 ao 31, ele está falando também de um filho ou de um jovem rico, que a qual nem o seu nome apareceu, mas perdeu esse jovem rico a oportunidade. Quem ele perdeu? Uma oportunidade. Ele perdeu uma oportunidade. No capítulo 10 de Marcos, nós vimos, ele vai falar o Senhor Jesus sobre o divórcio. Quer saber sobre o divórcio? Então você vai saber que está aqui no capítulo 10, do 1 ao 13. Vai falar sobre abençoar as crianças, e fala de um jovem que infelizmente não quis acompanhar o Senhor Jesus, porque o dinheiro, a riqueza dele falou mais alto, e ele ficou então inércio, parado, e afastou de Jesus. Nem o nome dele, tadinho, nem o nome dele pôde ser, meus irmãos, relatado. E segundo os historiadores, segundo os nossos homens e mulheres estudiosos, e eu acompanho esse estudo, ele disse que se ele tivesse acompanhado Jesus, esse jovem rico, negado tudo e seguir a Jesus, ele também estaria na galeria dos 12 discípulos. Poderia ter até 13, porque não, ou não, meus irmãos, ou 14, porque muitos deles deixaram, muitos deles não aceitaram, e ele não quis, então ele ficou para trás. Mas aqui nós vamos, irmãos, falar em texto, no capítulo, meus irmãos, 10, do versículo 44, em que Jesus está ensinando a servir. Ele está ensinando aquele que quer ser o primeiro, então ele tem que ser servo de todos. Ele tem que entender que ele foi levantado para servir ao reino em Jesus. Então, inspira Paulo no capítulo 2 aos Filipenses. Ele diz no capítulo 2, 17: e ele se aniquilou-se. A palavra aniquilar significa ele se esvaziou, ele desceu, ele está alto, ele se aniquilou, ele se humilhou e tomou forma de servo. E também com o mesmo sentimento que haja em Cristo Jesus, houve também em nós de se humilhar. Só que o texto vai nos falar que muitos não queriam se humilhar, mas como ele